Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Lado B, o lugar onde nos informamos e tentamos desvendar mistérios do mundo e da mente. Eu sou Fabiana e eu fico muito grata com a presença de todos vocês. Hoje nós vamos falar de um dos casos mais tristes que eu já vi. Eu sei que quase sempre falo isso, mas realmente algumas pessoas são capazes de surpreender e chocar até quem está acostumado a ver esse tipo de atitude. Hoje nós vamos conhecer o caso de Melissa Diane LaMeche, nascida em 10 de maio de 1993, em Illinois, no estado do Estados Unidos. A Melissa sempre foi uma garota muito ativa, que estava sempre caçando alguma coisa nova para fazer, para aprender. E desde pequena ela gostava de ser diferente de todo mundo. Ela gostava de chamar atenção, gostava de se destacar, gostava de fazer as pessoas rirem. A Melissa, ela era uma menina cativante e que tinha muitos amigos. A personalidade única dela realmente chamava bastante atenção. Ela era espontânea, franca, falava o que pensava e ao mesmo tempo ela conseguia ser educada, gentil e amorosa. Esse tipo de característica fazia com que a Melissa fosse muito querida. As pessoas que conheciam a Melissa de perto, falavam que a Melissa era um tipo de pessoa em que você sabe que pode confiar. Quando ela precisava falar alguma coisa, ela falava o que tinha que falar, meio que na lata. E eu confesso que essa parte da personalidade dela fez com que eu me identificasse com ela, porque eu sou assim. Claro que a gente tem que colocar uns filtros, essas coisas a gente vai aprendendo com o tempo, mas eu sou um tipo de pessoa que, se tiver alguma coisa que desagrade em mim, eu vou falar diretamente para a pessoa. Até porque se você falar para os outros, além de feio, não vai resolver. Em 2011, a Melissa se forma no ensino médio. Daí, ela faz 3 universidades diferentes. E pelo que eu entendi, ela se formou nas 3. Não é que ela começava, parava, desistia e começava outra. Os seus orgulhosos pais eram a Diane e o Gustave LaMeche. E a Melissa tinha também mais 4 irmãos. A Cassie, o Carl, a Brie e o Julian. E alguns sobrinhos. A mãe da Melissa conta que eles chamavam ela de agridoce, por causa desses temperamentos dela, que eram tão distintos e controversos, mas que acabava fazendo uma combinação bem legal. Eu sei que muita gente não gosta, mas algo assim como um arroz com passas ou um lombo de porco com calda de laranja. Então ela era mais ou menos assim, um doce de pessoa, muito determinada, porém, se precisasse, ela sabia ser uma verdadeira fera. Aqui não ficou muito claro se ela sofreu um acidente ou se ela passou mal, mas em uma dessas universidades ela precisou da ajuda do resgate. Eu, particularmente, acho que ela deve ter sofrido algum tipo de acidente, porque a Melissa era muito saudável. E ela ficou tão empolgada, assim, tão encantada com a atenção que ela recebeu dos paramédicos que foram ajudar ela, que daí ela decidiu que ela queria ser paramédica. E ela foi atrás desse novo sonho dela. E quando ela focava em alguma coisa, ela se dedicava mesmo e conseguiu se formar e estava trabalhando como paramédica. E a família toda dela tinha muito orgulho por causa disso, dessa determinação dela. Ela falava que ela queria fazer uma coisa, ela ia e fazia. E a Melissa era realmente uma paramédica perfeita, porque precisa saber as técnicas e precisa também ter muita empatia, porque às vezes você enfrenta situações que você precisa tomar muito cuidado com a psique da pessoa que você está atendendo. Agora, para completar, né, para colocar a cerejinha no bolo, porque eu realmente me encantei com a história dela, a personalidade dela, para aqueles que, assim como eu, são apaixonados, têm verdadeiro amor pelos gatinhos, a Melissa também tinha. E o melhor amigo dela era o Antônio. A câmera tremeu, né? Vocês já sabem até o que aconteceu.
Quer vir com a mamãe, filho? Fala oi. Fazia tempo que você não vinha junto com a mamãe fazer um vídeo, né? Então, e o Antônio, ele era um gatinho pretinho que a Melissa adotou numa feira de adoção que tinha lá em Illinois. Foi amor à primeira vista. E assim que ela adotou o Toninho, ou melhor, o Antônio, o Toninho era o meu, eles não se desgrudavam. Tudo que ela ia fazer, desde que não fosse o trabalho, né? O Antônio estava junto com ela. Entre os muitos amigos da Melissa, tinha o Matthew Pott. Tá bom. Eu não sei direito a pronúncia do nome dele, se é Matthew ou Matthew, enfim, né? Às vezes eu vou falar um, às vezes eu vou falar outro, mas vocês vão saber de quem se trata. A Melissa e o Matthew, eles eram amigos há mais de 7 anos. E eles eram, assim, meio que melhores amigos. Eles estavam praticamente o tempo todo juntos. E essa amizade acabou virando, assim, o que a gente chama de amizade colorida. Ela tinha uma vida bastante agitada, bastante corrida, que dificultava muito ter um namorado. Ele também trabalhava bastante. Então, para os dois aquilo estava bom. Eles não queriam nada sério com ninguém. Eles se gostavam, né? Devia rolar uma química. Então estava ótimo. E essa amizade colorida dos dois fluía muito bem. Até que os problemas começam quando é concebido um bebê. Para a Melissa, para a família da Melissa, foi a maior alegria. Mas quando ela foi contar para o Matthew, ele teve uma reação da qual a Melissa realmente não esperava. Ela acreditava que ele também ia ficar feliz. Ele sabia que ela era amiga dele, que ela não ia ficar cobrando nada dele. Porém, ele se transformou. E ele não só disse que não queria, como ele pediu para ela interromper a gestação. É claro que essa atitude dele deixou a Melissa bastante triste, porque você convive com uma pessoa, acha que aquela pessoa é sua melhor amiga e você descobre que ela não era nada do que você imaginava, que na verdade você nunca conheceu direito aquela pessoa. Então essas coisas são bastante difíceis, porque uma pessoa como ela, que era tão espontânea, tão verdadeira, saber que conviveu por tanto tempo com uma pessoa que vestia um personagem, isso é bastante frustrante. Mas a Melissa, né, depois de levar esse choque, ela respira fundo e fala para ele que ela quer o filho com ou sem o apoio dele. Depois disso ter acontecido, é claro que os dois se distanciaram praticamente por completo. Mas a Melissa procurava sempre atualizar o Matthew em relação ao desenvolvimento da gestação, principalmente quando ela fazia ultrassonografia, que realmente é algo assim bastante emocionante, né? Você olhar naquela tela e ver que aquele serzinho tá dentro de você. Então ela fazia questão de compartilhar isso com ele. Acho que ela esquecia às vezes de que esse Matthew que ela conhecia não existia. Mas enfim, acreditem ou não, ele respondia como se ele tivesse interessado na gestação. E a Melissa acreditou que com o passar do tempo, ele fosse acabar não só aceitando, como gostando da ideia. Afinal de contas, quem é que não se rende a um anjinho? Um anjinho que, é claro, vai causar noites e noites de insônia, a privação do sono, que faz bastante mal, causa estresse em muita gente, principalmente nas mulheres, que inclusive pode até acarretar em problemas de saúde até um pouco mais graves. Então fica bem claro, gente, que ter um filho é algo bastante sério. Você está colocando uma vida no mundo, e a vida é o bem mais precioso que qualquer ser pode ter. Mas a Melissa contava com uma família grande e bastante unida, então tudo encaminhava para que fosse
praticamente só alegria. Bom, como é de se esperar, pessoas que se conhecem, mesmo que não fiquem frequentando a casa um do outro, que não esteja sempre se falando, uma hora ou outra acaba se trombando pela rua. E foi o que aconteceu entre a Melissa e os pais do Matthew, que levaram o maior susto quando viram que ela estava grávida. E ela tomou outro susto. Ela perguntou: o Matthew não contou pra vocês que ele vai ser pai? E os dois, assim, né, olharam um pra cara do outro sem entender absolutamente nada e responderam pra ela que não. O Matthew não tinha contado sobre a gravidez, sobre a paternidade, pra absolutamente ninguém. Ninguém, sabe? Nenhum amigo, um melhor amigo para você poder desabafar, se aconselhar. Não, ele guardou aquilo tudo para ele. Enfim, os pais do Matthew falam para Melissa que ela pode contar com eles para o que ela precisar, qualquer coisa que ela tiver necessidade, que é para ela entrar em contato com eles e falar com eles que eles vão fazer tudo para estar do lado dela. E quando eles se encontram, o Matthew com os pais, é óbvio que ele deve ter escutado o sermão. E logo na sequência, ele já entra em contato com a Melissa e deixa bem claro, bem explícito, se é que vocês estão me entendendo, o quanto ele não gostou dela ter contado aquilo para os pais dele. Depois dele fazer isso, a Melissa para até de ficar falando sobre a evolução da gravidez para ele. Aí eles planejam lá um chá revelação, e a Melissa tem muitos amigos e todo mundo descobre lá meio junto que o bebê vai ser um menino. E como mãe tem o seu sexto sentido, a Melissa, ela já desconfiava, ela já sentia que ela ia ser mãe de um menino. E ele já tinha até nome. Ele se chamaria Barrett. Bom, como eu já comentei com vocês, a Melissa, ela não parava. Ela estava sempre fazendo alguma coisa. Mas por orientação médica, ela teve que reduzir a jornada dela de trabalho. Parece que tinha algumas coisinhas ali que não estavam 100%, então poderia vir a ser um parto com uma certa dificuldade. Eu acredito que não por causa do trabalho. Pelo menos eu escutei quase a minha vida inteira a história de mulheres que deram à luz na roça. E é um dos trabalhos mais pesados que existem. Eu acredito que já era alguma coisa assim genética, que ela trabalhar demais poderia agravar, prejudicar. Tanto que a Melissa tinha optado, né, pelo parto natural, mas o parto ia ser induzido. O que deu a entender é que o Barrett estava se sentindo ali tão bem, tão confortável dentro da barriga da mamãe, que foi chegando o tempo dele virando para a posição de nascimento, mas ele não quis nem saber, ele continuou lá de boa, achando que ele ia passar o resto da vida dele na barriga da mamãe. Então o parto ficou agendado para dia 27 de novembro, dia seguinte à comemoração de Ação de Graças. Vocês já devem ter visto, né? Já devem saber o que significa mais ou menos. Lá nos Estados Unidos, é uma comemoração muito, muito importante, né? As famílias se juntam, se unem para agradecer pelas coisas boas que elas receberam no decorrer daquele ano. Um pouco antes da chegada do dia de Ação de Graças mesmo, a Melissa se muda da casa que ela estava morando sozinha, ela e o Antônio, para a casa do pai. É óbvio que ficar sozinha não seria legal, principalmente no caso dela, que o Barrett ainda não estava virado na posição ideal. E os pais dela estavam separados, mas eles viviam em bastante harmonia e o pai ficou com a casa. Então a Melissa foi morar na casa da infância dela, na casa em que ela e os irmãos cresceram, que era uma casa com um quintal grande, segura, onde o Barrett ia crescer bastante feliz, com liberdade, como ela e os irmãos cresceram. E como a casa tinha esse quintal grande, verde, com jardim bonito, a Melissa faz uma sessão de fotos lá na casa do pai dela agora, porque ela estava morando com ele. E nessa sessão de fotos, claro que não podia faltar o Antônio, que estava em praticamente todas as fotos junto com a Melissa. Aqui vale também eu colocar
uma pontuaçãozinha assim importante. Vocês já devem ter ouvido falar sobre toxoplasmose. Isso hoje ainda causa muito auê, muita falação. A toxoplasmose, ela é transmitida por gatos que estejam contaminados, o que acontece com gatos que vivem na rua ou com gatos ferais. Muito raramente isso vai ocorrer com um gato doméstico. Tanto que na minha primeira gestação eu tinha uma gatinha, ela pegou cria. Eu tive que ajudar no parto, né, porque eu meio que mimo, assim, os meus bichos e eles acabam ficando meio bocozinhos. Nasceram 4 filhotinhos e o meu filho cresceu com 5 gatos. E durante a gestação, quem fazia a limpeza da caixinha de areia era eu. Então, no caso deles, eram gatinhos domésticos, não tinha nenhum risco. Porém, se você mora em algum lugar onde tem gatos ferais, gato do mato ou gato que vive na rua, vale a pena tomar um certo cuidado, tá? Mas isso não quer dizer que você precise fazer maldade com os bichinhos, é só manter ele afastado. No dia 25, que é a véspera de ação de graças, e a reunião seria lá na casa do pai, a Melissa tá ao telefone com o pai, tinha saído para trabalhar, e de repente a Melissa fala para a irmã: Cassie, espera um pouquinho, que o Matthew tá chegando aí, eu vou ver o que ele quer, vou falar com ele, e eu já ligo para você. Mas a Melissa nunca mais ligou para Cassie. É claro que isso já levantou suspeitas e fez com que não demorasse muito a Cassie já começasse a se mexer. Isso era assim por volta de 11 horas da manhã. A Cassie falou que não lembra exatamente o horário, mas era mais ou menos 11 horas da manhã. Ao meio-dia, o pai da Melissa, o Gustav, ele recebe uma ligação de um vizinho falando para ele correr para casa porque ele estava vendo fumaça e fogo na casa dele. Então é o que ele faz, e sai correndo, chega na casa dele. Quando ele chega lá, os bombeiros já estão trabalhando. Família grande, uma menina cativante que tinha um monte de amigo, toda a vizinhança se gostava ali, se apoiava. Então começa aquela comoção, aquele desespero para encontrar a Melissa, né? Onde a Melissa tá, e um liga pro outro, e um vai para casa do outro. Mas, infelizmente, quando os bombeiros conseguem apagar o incêndio, eles encontram a Melissa lá na casa. E eu acho que eu não preciso nem falar para vocês que a Melissa estava sem vida, caída no chão da cozinha. Depois que a Melissa é encontrada, um dos irmãos dela, eu não sei bem qual deles, chega a ligar pro Matthew, né, pra dar a notícia pra ele. Quando a Cassie conta o que tinha acontecido, obviamente que o Matthew passa a ser um suspeito, então ele é chamado para ir depor na delegacia. Quando o investigador fala para ele, né, o que aconteceu com a Melissa e tal, ele responde, ok, e só, com a maior frieza, ele não demonstra nenhum tipo de sentimento. Claro, né, ele não deve ser tão besta assim, e ele sabia que ele era um suspeito, e ele fala pro investigador que ele tinha ido até a casa porque já estava chegando o dia, já estava vencendo o prazo. Ele chega a usar essa expressão, vencendo o prazo. Isso vai ser importante. Que ele queria saber como ela estava, se ela estava precisando de alguma coisa, e queria pedir para ela autorizar a entrada dele na sala do parto. Mas acontece que ainda não se tinha prova nenhuma, evidência nenhuma, então a polícia acaba sendo obrigada a liberar o Matthew. A gente sabe que às vezes num determinado país, a lei é a mesma para o país inteiro, que é mais ou menos o que acontece aqui. Lá nos Estados Unidos a coisa já é bastante diferente, assim, meio que cada estado tem a sua lei, tanto que em alguns estados existe pena capital, em outros estados não. A questão é que aqui ele provavelmente teria um pedido de prisão preventiva, passaria por para decidirem o que fazer com ele. Afinal de contas, ele era, assim, suspeito e corria risco dele
tentar eliminar provas ou até mesmo dele fugir. Mas lá em Wisconsin parece que a lei é diferente, então ele foi liberado. E por que eu disse que para ele seria muito fácil fazer qualquer tipo de danificação em provas e evidências? Porque o Matthew era bombeiro. Isso mesmo, gente, bombeiro. Porém, não foi a corporação de Illinois que socorreu o incêndio na casa da Melissa. Parece que a corporação de bombeiros de Illinois estava atendendo uma outra chamada numa cidade vizinha, então precisou vir bombeiros de uma outra cidade vizinha para fazer aquele trabalho. No dia seguinte, o chefe da corporação de bombeiros lá de Illinois, o chefe do Matthew, é chamado na delegacia para ser informado de que o Matthew era um suspeito. E ele chega a ficar até um pouco indignado, mais indignado do que deveria. Sendo ele um suspeito, ele teria que ser afastado do cargo dele enquanto durasse as investigações. E ao mesmo tempo, ele fica bastante chateado porque essas corporações como bombeiros, militares, a própria polícia, eles costumam ser muito unidos. Eles trabalham muitas horas juntos e acabam se tornando assim meio que uma família. Então o chefe dele fica bastante chateado de saber que o bebê já estava para nascer e o Matthew não tinha contado para absolutamente ninguém. Bom, nesse dia 25, perdem a vida a Melissa, o Barrett e o Antônio, que tinha muitos lugares para ele escapar, sendo um gato. Era uma casa com bastante cômodos, estava tudo aberto, porém ele foi encontrado bem ao lado da Melissa. Ele ficou com ela até os últimos momentos que ele aguentou. Esse sim foi um verdadeiro amigo. Muita gente tem o costume de falar que gato é interesseiro e blá blá blá. Gente, a gente precisa começar a desconstruir esses mitos. Os gatos, eles são mais independentes. Eu vou tentar assim resumir, porque eu tenho gato, tenho cachorro também, gosto dos dois. Sou mais gateira do que cachorreira, mas a questão é assim: os cachorros, eles são quase sempre extremamente submissos. Eles faltam deitar no chão para você limpar o pé neles. Os gatos, eles têm uma personalidade um pouco mais forte. Então, depende muito de como você vai tratar eles. Mas eu falo por experiência própria de quem teve gato a vida inteirinha, que eles são sim muito amorosos, muito companheiros. E em momentos difíceis da vida, com toda a certeza, eles ajudam a gente a superar aquilo. Então, esse tabu de que gato é interesseiro é a mais pura bobagem. Tanto que nesse caso vocês estão vendo, o Antônio podia ter escapado, mas não, ele perdeu a vidinha dele, deitadinho do lado da mãe dele. Hoje em dia também já não se fala mais, dono de gato, dono de cachorro, né? Eles são mais respeitados, então quem tem animaizinhos de estimação são conhecidos como tutores. Porém, a maioria das pessoas se intitula mesmo de mãe. Aqui em casa mesmo é um barato, né? Às vezes eu dou uma bronca e não sei o que lá, é filho. Aí um dos meninos vem: o que eu fiz, mãe? Não, é esse outro filho aqui. Aí eles saem resmungando: ai, como é duro ter um monte de irmão, né? Como já é de praxe, né? O Matthew, ele é chamado para vários interrogatórios. E isso realmente é bastante importante, porque os policiais, eles já têm o feeling, normalmente têm bastante experiência. Então, se a pessoa cair em contradição, falar uma mentira, uma coisa diferente do que tinha falado antes, bobagenzinhas assim, eles sabem relevar. Porém, existem coisas que são primordiais. E eles percebem na hora se a pessoa tá ou não falando a verdade. Em um dos depoimentos, ele chega até a falar que ele foi embora porque a Melissa falou que precisava preparar o almoço. E que provavelmente esse teria sido a causa do incêndio. As construções lá nos Estados Unidos são bastante diferentes também. Muita gente sabe, mas para quem não sabe, eu vou explicar assim superficialmente. Eu acho bastante esquisito
aqui no Brasil gastasse tanto com alicerce, por exemplo, nas construções. A gente não tem vendaval, tornado, nada do tipo que vai carregar a casa da gente para longe. Já lá, em muitos lugares, tem esse risco, mas eles não constroem alicerce. Em algumas casas, quando é construído, é só na parte de fora. E as divisórias entre os cômodos, ela é feita em drywall. Essas casas mais antigas, esses drywalls, eles têm que ter uma forração, principalmente acústica, né? Para uma pessoa não respirar no quarto e no outro quarto a outra ouvir. E normalmente esses isolamentos acústicos, eles eram bastante inflamáveis. Hoje em dia, eles já estão substituindo, já estão usando outro tipo de material, justamente por causa dos incêndios se alastrarem muito rápido nas casas, por esse motivo, né? Só que a casa em que a Melissa morava, a casa do pai da Melissa, era uma casa mais antiga. Então, realmente, a destruição foi completa. E foi bastante difícil para a parte da perícia, para os bombeiros conseguirem analisar tudo que tinha acontecido lá. Mais uma coisa que ficou extremamente clara é que não tinha sido um acidente doméstico, que não tinha acontecido porque a Melissa estava fazendo almoço. Todas as bocas do fogão estavam desligadas, então não existe a menor possibilidade de o incêndio ter se iniciado ali. Conforme vão avançando com as investigações, eles descobrem que o início desse incêndio começou em um armário que ficava em cima do fogão. E nesse armário não tinha perto dele nada que pudesse ser combustível, como fios elétricos, por exemplo, né? Para alegar que deu um curto-circuito e pegou fogo porque era madeira e tal. Não. Então ficou bastante claro que havia sido, sim, um incêndio criminoso. É claro que um falecimento como esse, né, que está debaixo de suspeitas, é obrigatoriamente feito a autópsia. E na autópsia é descoberto que a Melissa e o Barrett não perderam a vida por causa do incêndio. Não tinha nenhum sinal de asfixia ou de fumaça no pulmão da Melissa. E isso indica o quê? Indica que quando o fogo se alastrou, a Melissa já não estava mais entre nós. Claro, ela estava com o corpo queimado, que dificultou bastante, foi uma autópsia bastante demorada, tanto que só foi sair o laudo nas primeiras semanas de dezembro. Mas os legistas trabalharam muito bem e conseguiram identificar que a causa da perda da vida da Melissa tinha sido por estrangulamento manual. Eles conseguiram encontrar marcas de dedos em volta do pescoço da Melissa. O sepultamento da Melissa e do Barrett, que, né, já era um bebê, foi de extrema comoção, que já é de se esperar, né? Porque é uma grávida, é um bebê, uma moça super querida, então vocês já imaginam a atmosfera de tristeza que aconteceu nesse dia 14 de dezembro. E os dois, claro, são enterrados juntos. Nossa, dá pra gente imaginar o sentimento dessa família, né? Faltando 2 dias para eles conhecerem o netinho, verem o que de mais lindo o pequeno tem, que é a vida, os movimentos, aprender a coordenação motora. Então, assim, a família teve a chance de conhecer o Barrett, porém sem nada dessas coisas. Então, não dá para mensurar. O chefe do Matthew conta que, né, mesmo depois do afastamento, chamou ele lá para a corporação para eles conversarem, e ele perguntou para ele por que o Matthew não tinha contado que ia ser pai, que aquilo seria um momento de celebração, que eles iriam comemorar todos juntos, e o Matthew responde que não tinha nenhum
motivo para celebrar. Em 21 de agosto de 2021, todo esse ocorrido foi em 2020, novembro de 2020. Então, sim, fiquemos todos chocados, porque foi 9 meses depois que foi feita uma acusação um pouco mais formal e o Matthew foi levado a interrogatório, dessa vez de uma maneira mais sendo tratado como réu mesmo. Foi um interrogatório desses mais agressivos. Por que você fez isso? Já não era mais foi você? Não, é por que você fez, como você planejou, e ele sempre negando. Esse interrogatório durou mais de 7 horas. E durante todo esse tempo ele não se abalou em momento algum. Então ele negava e as respostas que ele dava eram sempre tão vazias que não tinha como se tirar nada delas. Eu acredito que a demora para esse interrogatório assim mais, digamos, enérgico, deva ter se dado pela necessidade de provas. Como a casa estava bastante destruída, conseguir essas coisas era bastante difícil. E vamos lembrar também que a gente estava vivendo um momento mundial de muita dificuldade. Eu acredito que a gente já está com liberdade para falar a respeito disso na plataforma, porém eu prefiro tomar cuidado e não citar. Mas todo mundo se lembra o que a gente viveu nos anos de 2020 e 2021, que também deve ter atrasado bastante essa investigação. No desespero, porque eles já não sabiam mais o que fazer para conseguir acusar, porque não basta você saber, você ter certeza, tudo indicar. Ou a pessoa confessa, ou você consegue prova. Então, o que os policiais, o que os investigadores fazem? Eles chamam o chefe do Matthew e pedem a ajuda dele. Meio a contragosto, porque até então ele não queria acreditar que o Matthew seria capaz de algo daquela maneira, mas ele já estava começando sim a acreditar na capacidade dele, por causa do jeito que ele conversou, falou que não tinha motivo nenhum para celebrar. Ele demonstrou uma personalidade fria, diferente da personalidade que ele tinha, que ele fingia ter lá com os amigos. O chefe resolve que vai tentar ajudar. Então eles vão e colocam uma escuta no chefe do Matthew e pedem para ele chamar o Matthew para ir lá conversar de novo. Ele manda todo mundo sair e ficam só os dois lá na corporação. E eles conversam por horas. E nessas horas, nada. O Matthew não fala nada que possa incriminar ele, mostrando claramente a personalidade sociopata. Mas é como costuma se dizer, que não existe crime perfeito. E realmente não existe. Existe crime mal investigado. Aí essa parte do mal investigado é que a gente tem que tomar cuidado para não tirar conclusões precipitadas de por que foi mal investigado. De repente por falta de recursos. Então a gente não julga, mas a gente sabe que crime perfeito não existe. Depois dessa conversa que o chefe dos bombeiros teve com o Matthew, ele falou que a reação dele, a frieza dele foi tão grande que ele começou a desconfiar também. Então, as coisas começam a andar. Porque ele procura nos registros do Matthew e descobre que no dia 25 ele tinha ligado para a corporação para falar que ele não ia trabalhar porque ele estava doente. Então ele não tinha condições de sair de casa. Mas ele teve condições de ir até a casa da Melissa. Aqui, nesse caso, a gente não sabe se por causa das condições mundiais daquela época ou se descuido mesmo. E de novo, lembrando, eles não tinham apenas esse caso, A gente sabe que a polícia investiga vários casos ao mesmo tempo. Mas uma coisa que me incomodou bastante, mas que me incomodou bastante mesmo, foi o seguinte. Assim que saiu o laudo da autópsia de que a Melissa tinha partido por estrangulamento manual, naturalmente deveria ter se procurado o quê? Ferimentos de defesa nela. E qual seria o mais comum nos dias de hoje? As unhas. Por que demoraram tanto para fazer o exame das unhas? Porque nesse momento que é descoberto que o Matthew realmente foi o algoz da Melissa, porque é encontrado DNA dele, mesmo com o corpo queimado, bastante
bastante DNA dele embaixo das unhas da Melissa. Então, em 2022, no dia 9 de março, ele tem a prisão decretada 1 ano e 4 meses depois da tragédia que ele causou. Vejam como são as coisas, né? A gente aqui no Brasil tem o costume sempre de falar, né? A justiça no Brasil não funciona, a polícia do Brasil não sei o quê. Não é só aqui. Existem pessoas boas e existem pessoas ruins em todos os lugares do mundo, inclusive na maior potência mundial, que é os Estados Unidos. Depois da prisão dele ter sido decretada, né, feitas oitivas, e ele continua batendo o pé que ele é inocente, mesmo sabendo que já existia prova de DNA contra ele. E prova de DNA, ela é irrefutável. E ele se declarava inocente de todas as acusações, que eram as seguintes: homicídio de primeiro grau, homicídio de pequeno ainda não nascido, incêndio criminoso, violência doméstica e ocultação de provas. O julgamento dele começa em 18 de março, 2 anos depois, em 2024. Mas até aí tudo bem, pelo menos ele já estava encarcerado. O julgamento durou assim cerca de 2 semanas, 15 dias, porque tinha muita coisa para ser falada, muita coisa para ser mostrada, tinha coisas do interrogatório que iam fazer muito sentido, mesmo tendo a prova irrefutável do DNA, precisava-se unir todas essas outras evidências, talvez, para que aquele caso fosse um caso bem consolidado e ele tivesse a maior pena possível. Lembra que eu falei para vocês, prestem atenção nessa fala do Matthew, que isso vai ser importante lá na frente. Ele, sei lá se ele se atrapalhou, mas ele falou que tinha ido até a casa da Melissa porque o prazo estava vencendo. Isso foi muito bem interpretado pelo júri. Apesar do julgamento ter demorado razoavelmente, 2 semanas, a deliberação do júri foi extremamente rápida, em menos de 2 horas, em unanimidade, porque precisa ser em unanimidade, eles chegam ao veredito de culpado. Então a justiça ia ser feita. Matthew Plott era culpado daquela atrocidade toda. Assim que ele é declarado culpado, o juiz ele tem um prazo para determinar qual será a sentença. E em alguns estados eles dão a oportunidade para parentes ou para amigos muito íntimos de falarem um pouco a respeito da pessoa, a respeito de como ela era, a respeito de como eles estão se sentindo. E olha, gente, eu vou falar um negócio pra vocês. Eu cheguei até a pensar em colocar aqui, só que eu mesma não consegui assistir inteiro. É um negócio assim que não vai acrescentar em absolutamente nada na vida de vocês. Vocês sabem que eu não gosto de sensacionalismo, e ouvir os parentes, os amigos da Melissa falando dela, do Barrett, até do Antônio, é algo que não tem necessidade. Não tem necessidade porque entra e não sai mais. Como não podia ser diferente, já que em Wisconsin não é permitido a pena capital, é prisão perpétua, com vários agravantes para que não houvesse a menor possibilidade de ele entrar com recurso e de pedir condicional. A família da Melissa era uma família de trabalhadores, de pessoas guerreiras, então eles precisaram pedir ajuda financeira nas redes sociais, tanto para os funerais quanto para a reconstrução da casa do pai da Melissa. Em homenagem a ela, foi plantada uma árvore em um parque que tinha próximo ali da casa, que ela costumava frequentar muito. No pé dessa árvore foi colocada uma placa de mármore, com alguns dizeres homenageando a pessoa que a Melissa tinha sido. Foi uma comoção tão bonita que o dinheiro que foi arrecadado, o dinheiro que foi doado, ele não só custeou um funeral muito bonito para Melissa, para o Barrett, até mesmo uma plaquinha para o Antônio. A cidade de Illinois é uma cidade que a maioria da população tem muito amor, muito carinho pelos animais. Então, até isso foi feito. Foi feita uma placa para o Antônio também, no túmulozinho dele lá na casa. E a ajuda foi tanta que, além de tudo isso, de reconstruir a casa, sobrou dinheiro.
e esse dinheiro que sobrou, a família doou todo para a mesma instituição que faz o resgate, né, dos animaizinhos abandonados em situação de rua, onde a Melissa tinha adotado o Antônio. E lá na instituição, uma das primeiras coisas que eles fazem também é uma plaquinha homenageando o Antônio, que foi um amigo que ficou até o fim do lado da mãezinha dele. Hoje a família já tá mais estruturada, assim, um pouco mais estruturada emocionalmente, eles estão mais estruturados financeiramente. Até hoje as pessoas ainda fazem questão de apoiar eles num projeto social, e isso eles falaram que eles vão levar até os últimos dias deles como família, em homenagem ao Barrett, e fazem a doação de brinquedos para pequenos carentes. É claro, nada nesse mundo vai suprir essas 3 perdas, mas ajudar a comunidade, sabe, fazer trabalhos assim solidários é a melhor solução nesses casos. Além de ser uma maneira muito boa assim de você ocupar o seu tempo, a paz que aquilo dá, de você estar levando algo de bom para pessoas que precisam, não tem preço. Esse caso, ele é um caso que mexeu bastante mesmo comigo. Além da Melissa, o bebê, vocês sabem também o quanto eu valorizo a presença desses anjinhos que Deus coloca aqui na Terra para alegrar a vida da gente. E eles são, sim, verdadeiros anjos. Eles são os seres mais puros que existem, porque mesmo quando eles se tornarem adultos, eles vão continuar tendo a pureza. E tudo que eles entendem é a forma que a gente trata. Então, se a gente trata com amor, só vai receber amor. E em muitos casos, isso já não é de hoje, eles são um verdadeiro bálsamo na vida de muitas pessoas que sofrem, porque eles trazem bastante companheirismo e felicidade. Hoje é isso, gente. É difícil, caso bastante, né, pesado, dolorido, mas é coisa que é importante se falar. Sai bastante coisas importantes pra gente analisar, pra gente pensar. Então eu quero pedir pra vocês que apoiem o meu trabalho, curtam o vídeo, compartilha, comenta, interajam comigo. Além disso ser muito bom para mim, saber que eu tô fazendo um trabalho que agrada vocês, também é muito importante para a plataforma, porque realmente esse é o meu trabalho. Então eu conto muito com o apoio de vocês. Tá? Agradeço mais uma vez por terem ficado comigo até aqui. Um beijo no coração de todos e até o próximo vídeo.